sobre a expressão uns aos outros, que ela é muito presente na Bíblia, particularmente no livro de Romanos. E nessa noite nós vamos falar particularmente sobre a convivência de uns para com os outros. Aí está escrito acolhendo, mas os irmãos substituam, porque nós falaremos sobre a convivência. Na primeira mensagem, nós falamos sobre o amor fraternal de uns para com os outros, como que nós devemos nos tratar, qual é o modelo bíblico usado pelo apóstolo e pela própria palavra para orientar os nossos relacionamentos. Na segunda mensagem, baseada em Romanos capítulo 14, nós falamos sobre a importância de suportar as fraquezas uns dos outros, porque a igreja não é formada por super-heróis, não é formada por pessoas perfeitas. Dentro de uma comunidade cristã e bíblica, tem aqueles que são mais maduros na fé, aqueles que são menos maduros, e aqueles que estão mais evoluídos e amadurecidos precisam ter paciência para suportar as debilidades daqueles que são mais frágeis. E na última mensagem falamos sobre a importância de acolhermos uns aos outros, porque nós somos uma família, e é isso que uma família cristã ela precisa fazer, seguindo o padrão da palavra de Deus. E nessa noite nós vamos falar então sobre a nossa convivência de uns para com os outros. Antes da gente partir para a leitura, é importante nós atentarmos para o livro de Romanos, porque se você fizer uma leitura de todo o livro de Romanos, você vai perceber que do primeiro capítulo até o capítulo de número 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre doutrinas, somente sobre doutrinas. A doutrina do pecado, a doutrina da eleição, a doutrina da justificação pela fé, a doutrina de uma maneira geral, mas sempre do ponto de vista da doutrina. E quando ele chega no capítulo 12 até o capítulo 16, ele começa a falar sobre como a doutrina vai afetar a nossa prática. Porque uma das coisas mais comuns no meio cristão são pessoas que têm um profundo, ou pelo menos um relativo conhecimento da Bíblia, mas ela não transforma esse conhecimento em prática, em vivência e em relacionamento saudável. Então nós vamos trabalhar por essa linha, respondendo e tentando argumentar sobre como que nós podemos utilizar as verdades do Evangelho para orientar os nossos relacionamentos de uns para com os outros. E o que nós faremos dessa noite é basicamente responder a maior de todas as perguntas: como nós devemos nos tratar em Cristo? Como que eu devo portar com os meus irmãos? Como que os meus irmãos devem se portar em relação a mim? E como que cada um de nós deve se portar em relação de uns para com os outros? E a primeira resposta que nós vamos usar está no capítulo 12, o versículo 4 e 5, quando o apóstolo Paulo ensina que nós devemos compreender que nós somos membros uns dos outros. E esse texto vai dizer assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quando muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A primeira coisa que nós temos que entender e que nós não podemos perder de vista jamais é que se uma pessoa ela não estiver associada à igreja, à família da fé, ao povo de Deus, ela não pode estar associada a Cristo. Uma pessoa ela não pode em si mesma desfrutar das bênçãos espirituais e celestiais se ela não estiver ligada à igreja de Cristo. E por que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque muitas pessoas pensam que elas podem viver o Evangelho, que elas podem crer em Cristo, que elas podem acreditar em Deus, mas sem necessariamente se vincular a outras pessoas. E o argumento que é usado é sempre o mesmo: naquela igreja as pessoas fazem tudo errado, aquela igreja as pessoas elas são hipócritas, aquela igreja as pessoas elas são incoerentes. E é muito importante que as pessoas tenham essa visão da igreja, porque a igreja é exatamente
de um Salvador, de que nós não podemos ir para o céu pelo nosso próprio mérito, de que nós não podemos alcançar a graça divina confiando na nossa honestidade, na nossa generosidade e nas nossas virtudes. Então o apóstolo Paulo começa dizendo: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Em outras palavras, nós não podemos correr o risco de pensar que nós podemos viver uma vida alienada ou à parte do povo de Deus. É importante nós atentarmos também que no capítulo 12, no começo, ele começa falando sobre a nova vida do cristão em Cristo. Do versículo 3 até o versículo 8, ele fala sobre como devemos usar os nossos dons espirituais, e dentro desse contexto, ele afirma e reafirma que o corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. É por isso que a ilustração do corpo, ela é perfeita. Porque o corpo é a representação perfeita daquilo que a igreja é. Se você olha para o seu corpo, há muitas partes do seu corpo que você gosta, e que você tem prazer em ver, e que você cuida, e que você valoriza, mas há outras partes que você nem percebe a importância deles. Ninguém fica pensando assim: os meus rins estão funcionando nesse momento. Você não pensa nessas coisas, mas a partir do momento que um órgão do seu corpo é afetado, você percebe a importância dele. Então Paulo olha para aquela igreja, para aqueles irmãos, e diz: irmãos, nós somos muitos, nós somos diferentes, nós temos funções que são das mais variadas possíveis, mas se nós desejamos pertencer a Cristo, nós precisamos compreender que nós pertencemos a uma unidade, que nós pertencemos a um corpo cuja cabeça é Cristo, e não há a mínima possibilidade de nós tentarmos viver a parte da vida cristã em relação às outras pessoas, porque a nossa maior necessidade hoje são os relacionamentos orientados e direcionados pelo Evangelho. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 15, seguindo a mesma linha, Paulo vai dizer: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É como se ele dissesse que nós estamos inalteravelmente atrelados uns aos outros, quer nós gostemos, quer não. Então a primeira resposta é isso: quando você olhar para o seu irmão que está à sua frente ou atrás de você, que está à sua direita ou à sua esquerda, não importa o nível de simpatia e o nível de identificação que você tem com essa pessoa, em Cristo nós pertencemos ao mesmo corpo. Ainda respondendo à pergunta: como que nós devemos olhar e tratar os nossos irmãos em Cristo? A segunda resposta que o apóstolo Paulo dá está no capítulo 13, no verso de número 8, quando ele diz que nós devemos considerar o amor fraternal como uma dívida que precisa ser paga. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É muito interessante nós pensarmos sobre essa questão da dívida do amor, porque o pensamento do apóstolo Paulo é o seguinte: nós não devemos ficar esperando o momento ideal para que as pessoas recebam o nosso amor. Então, quando aquela pessoa começar a me tratar bem, quando ela começar a me cumprimentar devidamente, quando ela demonstrar um tipo de afeto por mim, então eu vou amar essa pessoa. Mas como o apóstolo Paulo, no contexto do capítulo 13, ele não abre essa possibilidade.
Ele diz: se nós estamos na mesma igreja, se nós pertencemos ao mesmo corpo, e se nós estamos ligados em Cristo, então nós não podemos ficar esperando o momento ideal para demonstrar e expressar esse amor, e nem esperar que as pessoas mereçam o nosso amor. É simplesmente o ponto e o princípio de que nós devemos amá-las, não por aquilo que elas podem dar, mas simplesmente por aquilo que elas são em Cristo. Aí eu gosto de citar o exemplo de Jesus andando com os seus discípulos. Eu fico pensando em como aquela jornada deve ter sido difícil. Aqueles homens a todo tempo discutindo sobre quem sentaria à direita e à esquerda no céu, quem receberia o melhor galardão, quem na verdade poderia desfrutar das melhores coisas. Mas o que nós percebemos é que Cristo amava aqueles homens incondicionalmente. Andava com eles, comia com eles, sofria com eles, se alegrava com eles, porque Cristo está estabelecendo o padrão. É como se ele tivesse se colocado na posição de alguém que tinha uma dívida. Não era uma dívida financeira, não era uma dívida de nenhum outro caráter, exceto o amor. Ele se sentia movido a amar aquelas pessoas. E nós precisamos encarar o amor como uma dívida que precisa ser paga. Quando você passa o seu cartão de crédito, você sabe, você tem que pagar. E se você não pagar, aquilo vai virar um problema para você. É o mesmo raciocínio, é a mesma lógica. A doutrina prática do amor é no sentido de que ela deve ser exercida de uns para com os outros. E o que é o amor, segundo a palavra de Deus, senão o fato de que nós devemos demonstrar com atitudes, com gestos, e não apenas com emoções ou sentimentos. O amor se envolve, o amor age, o amor não é indiferente, o amor constrói pontes ao invés de levantar muros, e este amor, ela é a evidência de que nós entendemos o Evangelho e de que nós somos alcançados pelo Evangelho. 1 João 3,14: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Então, respondendo à pergunta, como que nós devemos nos portar uns para com os outros? Considerando o amor fraterno como uma dívida que precisa ser paga. A terceira resposta que nós ainda vamos usar, olhando para o livro de Romanos, é o que está no capítulo 14, versos 12 a 14, quando Paulo ensina que nós não devemos julgar os nossos irmãos perversamente. Veja o que diz o texto: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impuro. Eu queria desafiar os irmãos para que lessem o capítulo 14 de Romanos na sua casa, para que você entendesse o contexto dessa passagem, porque na verdade qual era o problema específico? Algumas pessoas, elas tinham a liberdade de comer e beber determinados tipos de alimentos, enquanto outras pessoas achavam que era pecado. Aqueles que comiam e bebiam sem ter nenhuma crise de consciência, de uma certa maneira eles pecavam, porque eles estavam escandalizando os mais fracos, e os mais fracos também pecavam, porque eles estavam julgando e estavam reprovando a prática daquelas pessoas que eram mais amadurecidas na fé. Como que Paulo tenta resolver esse problema e efetivamente orienta para que esse problema fosse resolvido? Versículo 12: cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E eu não respondo por ninguém, mas ninguém responde por mim também. E eu não vou poder chegar no céu e contratar um dia do julgamento e contratar um advogado para me defender diante de Deus. Nem o próprio advogado poderá fazer uso da sua capacidade para defender de si
mesmo. Porque a verdade é a seguinte: cada um dará contas de si mesmo. E seguindo esse raciocínio, ele vai dizer: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Quando ele está dizendo para não julgarmos uns aos outros, ele não está dizendo que nós não podemos avaliar as situações, mas ele está exortando a igreja a não ser uma comunidade de comentários maldosos, de opiniões carnais, de considerações sem amor. Não devemos ser uma família onde os seus membros vivem apontando o dedo para os erros dos outros. O que Jesus está desprezando é a prática, aliás, o que o apóstolo Paulo está condenando é a prática de exercer um julgamento perverso. Agora, naturalmente, nós devemos julgar as coisas, avaliar as coisas, usando os critérios bíblicos, mas não aproveitar as situações para tripudiar, para desprezar e para tornar uma situação pior do que aquilo que ela já é. No capítulo 2, a partir do versículo 1 de Romanos, Paulo vai dizer que quando nós julgamos uma pessoa, nós nos tornamos indesculpável. E ele pergunta: homem, sejas quem for, pois que condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu julgas, praticas os mesmos atos. Em outras palavras, via de regra, os julgamentos perversos, eles são sempre perversos, porque eles partem de julgamento de coisas que são praticadas por aqueles que julgam. Portanto, irmãos, uma advertência importante: não julguemos nossos irmãos perversamente, porque isso não contribui para o crescimento, antes fortalece o enfraquecimento do povo de Deus. E a última resposta a essa pergunta, ela está no capítulo 14, do versículo 17 ao 19, quando o apóstolo Paulo diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. A quarta resposta é que nós devemos seguir as coisas que servem para a paz e aquelas que contribuem para a edificação uns dos outros. Todos nós sabemos que vivemos um mundo de conflitos. Os conflitos, eles estão em todos os lugares. As tensões, as divisões, as cisões, elas vão desde o ambiente de trabalho de uma pessoa, passando pelos seus lares divididos, às vezes alcançando a igreja. E tudo que eles apontam de uma maneira muito objetiva é que o mundo necessita desesperadamente de paz. Eu acho muito curioso, às vezes, em que eu fico navegando pelas redes sociais, o que nós percebemos é que as pessoas, elas têm uma necessidade profunda de viver em paz. O problema é que, via de regra, elas buscam isso da maneira errada. Então elas buscam aceitação, elas buscam por aprovação, e tudo isso evidencia que, internamente falando, todo mundo vive um grande conflito, uma grande guerra, uma grande infelicidade, por assim dizer. Como que nós combatemos então essas coisas? Como que nós podemos lidar com esses conflitos, com essas cisões e com essas divisões? Primeiramente, seguindo as coisas que servem para a paz, não promovendo coisas que vão naturalmente trazer conflitos. Cada membro, não somente da igreja, mas da família, deve ser um pacificador, um promotor da paz, conforme Mateus capítulo 5, onde há interesse pela discórdia, pela separação e pela divisão, nesse lugar não há evidência do corpo de Cristo e nem do reino de Deus. Por isso Paulo vai dizer que devemos buscar as coisas que contribuem para a paz e
e também para a edificação uns dos outros. Se existe algo que nós devemos trabalhar incansavelmente, é pelas práticas que vão abençoar, ajudar e auxiliar os nossos irmãos e a nossa família a melhorar. Ao invés de sermos uma pedra de tropeço, é preciso que nós sejamos um instrumento de bênção na vida uns dos outros. A ideia de edificar uns aos outros é de trabalhar para o crescimento e para o desenvolvimento uns dos outros. E eu encerro essa mensagem dizendo que essas orientações, elas não se aplicam apenas à igreja, mas elas se aplicam também à nossa família e especialmente à nossa família. Porque se as igrejas elas estão fragilizadas, elas estão apenas apontando para o sintoma de problemas mais profundos que começa no seio familiar. Lembre-se, a nossa referência para procedermos dessa maneira não é um pastor, não é um líder e nem um irmão, é Cristo. Cristo procedeu dessa maneira, e todas as vezes que você se sentir desmotivado a agir dessa maneira, olhe para o exemplo de Cristo. Você pode ter muitos motivos para não agir dessa maneira, mas quando você olhar para Cristo, todos os motivos serão desfeitos. A igreja de Roma é muito interessante, porque lá no capítulo 16 diz que eles se cumprimentavam como o ósculo santo. Em outras palavras, eles se beijavam. Eu não vou dizer que nós devemos sair nos beijando uns aos outros, mas cumprimentar uns aos outros é uma evidência muito interessante, que demonstra uma preocupação e uma fé que contribui para o crescimento. E finalmente, os nossos relacionamentos, eles precisam ser marcados pela irmandade e amizade. Eu encerro usando aqui duas frases de um escritor que até então eu não conhecia, mas eu me deparei com duas frases dele, do Flávio Jacinto. E a primeira frase que ele disse é que o homem piedoso é forte no caráter e brando na humildade, porque o Espírito do Senhor preside todas as áreas do seu coração redimido. Se você está aí sentado pensando que tudo que foi falado nessa noite não é possível ser vivenciado, é porque o seu caráter e o seu coração não são guiados pelo Espírito. Mas se você é motivado a seguir por esse caminho, é porque o Espírito está levando você e convidando você a fazer com que essas práticas sejam reais na sua vida. E a segunda frase dele também, que a posição bendita de um cristão é descansar em Cristo. E o objetivo do cristão é conhecer mais de Cristo e cultivar mais as suas virtudes. O ideal do cristão é ser mais semelhante a Cristo, e a esperança do cristão é viver eternamente para a glória de Deus. Um resumo perfeito: Cristo é a nossa motivação para tudo. E pensando em tudo que nós ouvimos nessa noite, eu convido a mocidade que vem até a frente, e a mocidade para uma apresentação